Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Débora Abreu, queria desejar a todos vocês um feliz 2018, que a gente possa cantar bastante, fazer muitas coisas legais de música, que você também possa aprender bastante com o nosso canal aqui, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Oh my God! Oh my God! Oh my God! Como que os atores e os cantores conseguem modificar essa voz? Como que funciona isso? Hoje a gente vai começar a falar sobre ressonância ou sobre filtro. Mas antes a gente tem que dar uma ideia para você do que é o som e como que funciona o som, beleza? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o som. Vamos só lembrar de uma coisa, a gente estava falando nas últimas aulas sobre fonte, tá? Aonde está surgindo o som. Depois que você entendeu, beleza, o som está vindo daqui, a gente tem que entender como que funciona a relação do som com o lugar onde o som está indo. Então vai depender do espaço que ele está. Então se você está numa sala muito grande, por exemplo, você tem um tipo de ressonância. Se você está numa sala pequena, você vai ter outro tipo. Se você tem uma sala que é toda acolchoada, você vai ter outro tipo de ressonância. Se você tem uma sala que é toda feita de lata, por exemplo, né? As paredes todas de metal, você vai ter outro tipo de ressonância. Se você está no banheiro, você vai ter outro tipo de ressonância. Então, o material que a sua sala está vai dar um tipo de som diferente, certo? Só você testar, você cantando no banheiro, você cantando num quarto ou dentro de um estúdio, por exemplo, tá? O que acontece é o seguinte, o nosso rosto vai funcionar como o lugar para onde esse som está indo, certo? Então vamos lembrar, o som saiu lá da sua prega vocal, produziu o som, subiu, e aí ele vai ter alguns lugares, ele vai para o nariz, tá? Ou ele vai para a boca, ou ele vai para a laringe, ou ele vai para a faringe, ou ele vai para a rinofaringe. Então, tem vários lugares para onde o seu som pode ir. Dependendo de onde o som está indo, você vai ter um som diferente, tá? Então, todo mundo tem a habilidade de modificar esse som. Então, se você... Ai, Débora, eu não sei, eu tenho uma voz meio feia, meio nasal, será que isso tem jeito? Então, o que está acontecendo aqui? Estou jogando meu som pro nariz, tá? Ou para faringe, depende. Então, a gente tem que entender bem como que funcionam essas estruturas, tá? A gente vai falar sobre voz, sobre ressonância da voz. O que que tá acontecendo? Sempre a gente pensa numa equalização vocal. Eu sempre falo isso. A parte do filtro que nós vamos fazer é uma equalização da tua voz, tá? Então a gente precisa saber, você quer enfatizar agudo? Você quer enfatizar grave? Você quer enfatizar médio? Então, dependendo do tipo de música, você vai cantar um MPB, né? Você vai cantar o barquinho. Aí você vai cantar Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar. Não vai ficar muito legal. Não é o estilo disso. Mas se você for cantar com mais espaço, dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar, melhorou, tá? Então você tem que pensar na música que você está cantando, como que você vai fazer isso, de que jeito que você vai fazer, para você poder encontrar o melhor. Existe o correto. Não vamos falar muito de certo e errado, porque claro que, né, a gente não pode cantar tudo com som nasal, porque não são todas as vogais, consoantes que são nasais. Mas isso varia muito de estilo, então eu não posso falar, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, é muito complicado falar sobre isso, tá? Então, na minha opinião, o ideal é você ser flexível, você ser um cantor ou um ator, por exemplo, que tem essa flexibilidade vocal, que é o que a gente chama de plasticidade vocal, é a habilidade que você tem de fazer a voz que você quer, quando você quer, tá? Imagina que você tem um rádio, você tem lá o rádio é a sua fonte, tá? Se eu colocar esse rádio dentro do banheiro, eu vou ter um tipo de som. Se eu colocar esse rádio dentro da sala, eu vou ter outro tipo de som. O
problema da voz é que a nossa fonte sonora, ou seja, o nosso rádio, no caso, é uma fonte que se movimenta. Então, se eu coloco um rádio perto da parede, eu vou ter um som. Se eu tiro de perto da parede, eu vou ter outro som. Então, o problema na voz é que a fonte sonora se modifica de lugar. Então, a fonte modifica, lembra? A laringe sobe e desce. Então, eu tenho que ajustar a minha sala, o meu salão. O que é o meu salão? A minha sala são os espaços que eu tenho que estão livres para ressonância, tá? Então, vamos lembrar de novo da física. O som é adulterado, ele é adulterado, né? Quando eu tenho uma barreira física, certo? Então, não é o mesmo som quando eu tô assim, falando assim, ou quando eu coloco a mão aqui na frente. Eu adulterei a qualidade e o tipo do som, só colocando uma barreira. Então, imagina, a gente tem a língua, os dentes, o palato, tudo isso, o nariz. Se você entendeu isso, você vai entender como que a gente vai fazer agora para modificar a nossa voz, beleza? Isso a gente vai fazer na próxima aula. Valeu? Deixa o seu joinha aí e na próxima aula a gente se vê com mais ressonância e vamos trabalhar essa voz. Beijo, tchau!